mais um New Coffee, que bom ter você por aqui. Mais um dia, mais uma semana se iniciando. Para você que não me conhece, eu sou Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal. E hoje, claro, essa é uma live de desenvolvimento pessoal e hoje nós vamos falar sobre 7 segredos para ter uma vida abundante. Bora para cima? Bora falar sobre 7 segredos para ter uma vida abundante? Então presta atenção aí nesse detalhe. Aproveita, já vai compartilhando com os seus contatos e vamos para mais uma live, vamos para mais um início de semana. E eu tenho certeza que vai ser algo muito importante na sua vida. Lídia, bom dia. Jéssica, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Tudo certo, tudo preparado para a gente começar mais uma live, né? Para a gente falar sobre esses assuntos que fazem a diferença na nossa vida. Então, ó, aperta esse aviãozinho aqui, já compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Vamos multiplicar esse conhecimento, vamos transbordar na vida de outras pessoas e ajudar essas pessoas naquilo que elas estão procurando. O assunto de hoje é 7 segredos para ter uma vida abundante. Eu vou te passar 7 segredos. Eu sugiro que você pegue o seu café. Aliás, eu convido você para tomar um café comigo aqui no New Coffee, para a gente bater um papo e falar sobre crescimento e desenvolvimento. Mas pega o seu café, pega o seu papel, pega a sua caneta, para você não perder nada do que a gente vai falar hoje, porque essa live vai estar super top. Compartilhou? Ó, faz o seguinte, compartilha com no mínimo 10 pessoas. Compartilhou lá com 10 pessoas? Vem aqui e fala, bora decolar. Coloca aqui nos comentários, bora decolar, porque daí eu já sei que você já compartilhou e a gente vai para cima. Eu também vou fazer isso, né? Eu vou colocar o comentário aqui para a gente fixar. 7 segredos para uma vida abundante. Bora fixar. Tema da live de hoje fixado nos comentários. Priscila, bom dia, seja bem-vinda. E dedinho aqui no aviãozinho para compartilhar. E aí a gente vai compartilha com 10 pessoas. 10 pessoas, principalmente os que estiverem verdinhos aí, tá? Procura os verdinhos aí. Compartilha com 10 pessoas que estiverem verdinhos aí. E bora pra cima. Compartilhado! Agora escreve aí nos comentários. Bora decolar. E põe esse foguetinho aqui. Eu já sei que você já compartilhou essa live e a gente vai pra cima. Olha lá, ó, a Aline de Oliveira já tá por aí. Bora decolar? Bora falar sobre 7 segredos para ter uma vida abundante. Então, primeiro passo, aviãozinho aqui, ó. Manda esse aviãozinho para aquelas pessoas que estiverem verdinhas aí, online, né? Manda para pelo menos 10 pessoas. E aí você já vai escrever aqui nos comentários, bora decolar, e coloca esse foguetinho aí, que eu tenho certeza que vai ser muito produtiva essa live hoje. Começo de semana, eu tenho certeza que a gente vai transbordar um conteúdo muito top aqui para você, porque tem muita coisa para acontecer. Nelson Rodrigues, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo aí, bora decolar. Quem já compartilhou a live já vai digitando aqui, bora decolar, e a gente vai junto decolar, porque hoje nós vamos ultrapassar todos os limites e eu vou te entregar aqui 7 segredos para uma vida abundante, para ter uma vida abundante. Bora lá? Bora decolar, Aline de Oliveira. Hoje é o dia, hein? Hoje essa semana aí vai ser decisiva para o nosso fechamento do evento em Brasília, hein? Essa semana vai ser decisiva, muitas coisas boas vão acontecer. Bora pro Kairos em Brasília. É só o início, né, de tudo que tem para acontecer. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Olha, vou falar aqui, já vou começar. Já preparou o seu café aí? Já preparou o seu papel? Já preparou a sua caneta? Igor Elisandro, bom dia, seja bem-vindo. Bora lá, galera. Tô esperando vocês compartilharem. Já compartilhei, ó. Aperta o aviãozinho aqui. 10 pessoas que estiverem online, manda lá e comenta aqui. Bora decolar que eu já quero começar a live de hoje, hein? Nós vamos bater os recordes dos outros dias aí de pessoas online pra gente transbordar esse conteúdo sobre 7 segredos para ter uma vida abundante. É isso aí que eu vou falar hoje. 7 segredos para ter uma vida abundante. Enquanto a galera vai chegando aí, tenho certeza que vai ser um conteúdo muito, muito produtivo para você, né? Todos nós
queremos, né? Temos o objetivo muitas vezes de ter uma vida abundante. Nós corremos atrás dos nossos objetivos, corremos atrás dos nossos ideais, dos nossos sonhos, né? Nós superamos barreiras, superamos limites, enfrentamos dificuldades, nós não desistimos no meio do caminho, porque nós queremos alcançar algo, né? Nós estamos atrás de algo. Aí, um bom dia, seja bem-vindo. Então, nós estamos atrás dessa vida abundante. Muitas vezes já estamos vivendo essa vida abundante e sabemos que nós podemos encontrar o próximo nível, nós podemos encontrar a próxima fase, né? Nós podemos melhorar ainda mais o estágio que nós estamos vivendo. Viver uma vida abundante é importante porque nos traz felicidade. Todos nós estamos em busca da felicidade. E se nós não encontramos a felicidade, certamente não estamos vivendo uma vida abundante. Então eu estou esperando você colocar aqui nos comentários, bora decolar, e aquele foguetinho, né? Mas depois de você ter compartilhado com pelo menos 10 pessoas online aí com você. Então, ó, aviãozinho aqui primeiro, faz esse aviãozinho decolar para 10 pessoas, chama as pessoas para a live, porque hoje eu vou falar sobre 7 segredos para ter uma vida abundante. Daí você vai colocar aqui nos comentários, bora decolar, que daí eu já sei que você compartilhou esse conteúdo e a gente já vai seguindo aqui para não perder muito tempo, né? Bom dia, curitibense, né? Chuva e frio aqui na região metropolitana de Curitiba, mas agora é um processo normal, né? Normal de inverno. Vamos falar então sobre 7 segredos para ter uma vida abundante. Eu não sei como que você se encontra nesse processo, eu não sei qual que é o seu momento, eu não sei o que você está buscando aí na sua vida, também não sei se você está conseguindo esse processo, não sei se está difícil para você, mas eu sei que em alguns momentos vai ser difícil e outros momentos você vai conseguir com mais facilidade. Mas tudo isso vai moldando quem você é, tudo isso vai fazendo com que você tenha experiências e essas experiências vão fazendo você mais forte, vão fazendo com que você realmente consiga entender os seus objetivos, o seu propósito, e você vai avançando para os seus sonhos, para os seus ideais, né? E hoje eu quero trazer alguma coisa para você e desde já eu quero deixar claro para você que não é uma live religiosa, tá? Não é uma live onde a gente vai falar de igreja, mas para eu falar para você de abundância, eu preciso falar para você de alguns princípios. Fran, bom dia, seja bem-vinda. Eu preciso falar de alguns princípios. Aliás, né, galera da Espanha aí, boa tarde para vocês, né? Bom dia aqui no Brasil, boa tarde para quem está fora do Brasil aí, principalmente a galera que está acompanhando a gente da Espanha. Vou falar hoje sobre 7 segredos para ter uma vida abundante. Então, assim, esses segredos aqui que eu estou trazendo para você, 7 segredos para uma vida abundante, ela é pautada em princípios bíblicos. E esses princípios bíblicos são princípios milenares, são princípios que já estão dando certo há milhares de anos. Então não faz sentido para mim, né, mexer nessa estrutura. Eu tenho que falar para você aquilo que eu vivo, eu tenho que falar para você aquilo que tem dado certo para mim. E esses princípios milenares que eu tenho seguido, a Bíblia Sagrada, né, ele está disponível, assim, sem falar de religião, sem religiosidade. São princípios, são códigos que norteiam a maioria das constituições mundiais e que vem conduzindo toda a humanidade. Então tem dado certo. E a gente vai falar algumas coisas nesse sentido hoje, sobre esses 7 segredos para uma vida abundante. E se você colocar em prática na sua vida, eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo, inclusive muitos resultados você vai ver hoje, mas em pouco tempo você vai ver resultados na sua vida colocando em prática esses segredos para uma vida abundante. Então, bora para cima? Preparado aí? Tudo pronto para a gente falar sobre isso? O livro de João, capítulo 10, versículo 10, ele diz assim, ó: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. São palavras de Jesus Cristo. Ele está dizendo o porquê ele veio, o intuito dele ter vindo para este mundo, né? E nós buscamos uma vida abundante. Nós buscamos alguma coisa, algum sentido para a nossa vida. É por isso que a gente corre atrás do nosso propósito.
é por isso que a gente corre atrás dos nossos sonhos, né? Porque nós queremos viver essa vida abundante, queremos viver as promessas de Deus sobre a nossa vida. Então por isso que é importante a gente falar assim, como que eu posso ter uma vida abundante? Como que eu posso viver essa vida abundante? Será que eu já estou vivendo essa vida abundante ou será que tem muito mais coisas para eu poder viver que eu ainda não faço ideia? Eu tenho certeza que tem muito mais coisas que eu posso viver que eu ainda nem faço ideia que eu sou merecedor disso. Que eu ainda nem faço ideia que existe essa vida ainda mais abundante do que eu já estou vivendo. Então eu preciso começar por um processo de abertura de mente, né, de renovação da minha mente. Aliás, Romanos 12:2, ele fala, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não vos amoldei ou não seja o padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou pela renovação da vossa mente, ou né, para que você tenha um processo de metanoia, de mudança de mentalidade, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o código, esse é o comando de Romanos 12:2 para mim e para você. Então muitas vezes eu estou correndo atrás de muitas coisas, eu estou correndo atrás daquilo que eu ainda nem sei, mas eu não quero passar por esse processo de renovação. Mas esse processo de renovação da mente é um processo importante e ele não vai acontecer uma vez só na sua vida. Presta atenção nesse detalhe. Ele não vai acontecer uma vez só na sua vida. Ele precisa ser constante. Para quê? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está ligado a esse processo de vida abundante. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a vida abundante que muitas vezes você e eu procuramos. Que às vezes fica muito bagunçado no nosso dia a dia, que fica muito bagunçado no nosso cotidiano, fica bagunçado na nossa mente. Será que eu estou no caminho certo? Será que Deus quer isso mesmo de mim? Será que eu estou cumprindo o meu propósito? Fala, Léo, bom dia. Você está entendendo? Então, nós vamos falar sobre isso. E aí já vem o primeiro código para você. Não é o segredo, tá? Mas o primeiro código já vem aí, João 10:10. E olha, você pode conferir tudo que eu estou falando aí na sua Bíblia. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E aí já começa. A gente já vai entrar nesse assunto dos segredos para uma vida abundante. E tem muitas pessoas que entendem errado isso. Tem pessoas que acham que a vida abundante é só relacionado a bens materiais, aquilo que você pode conquistar. Só que isso é um conceito muito pequeno. É algo muito raso. É simplório. Só correr atrás de bens materiais, de dinheiro, de uma conta financeira muito gorda. Daniele, bom dia. Daniela, bom dia. É muito simplório, é muito raso. A vida abundante é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. A abundância, ela vem de dentro do nosso coração. Ela transborda. Olha só, a abundância transborda, faz com que você transborde. Tem bastante coisa para a gente revelar hoje. Vamos lá. Marca aí. Anota aí para você não esquecer. O primeiro segredo para uma vida abundante. Seja sempre alegre. Alegria. Alegria. Alegria, alegria. Como assim, Nil? Alegria? Não dá pra gente ser alegre o tempo todo. Não dá pra gente fingir isso. Será mesmo que não dá pra gente ser alegre o tempo todo? É uma pergunta que eu tô te fazendo. Eu sei, eu entendo isso. Eu entendo que tem dias bons e tem dias maus. A própria Bíblia traz isso pra gente. Então a gente vai passar por dias bons e a gente vai passar por dias maus. É um processo da vida. Não adianta você se iludir achando que você vai passar só por dias bons, que a vida vai ser boa sempre, que sempre as coisas vão dar certo, porque nem sempre isso vai acontecer. Você precisa estar preparado para os dias bons e você precisa estar preparado para os dias maus. Porque eles virão. E é um processo normal para o seu crescimento. Mas eu preciso estar sempre alegre
aqui, ó, dentro de mim. A alegria precisa estar aqui, porque é essa alegria que vai fazer com que eu tenha força. Porque eu preciso entender que o dia mau não é o dia que vai me parar. O dia mau não é o dia que vai jogar fora tudo que eu construí. O dia mau não vai colocar em xeque o meu propósito. O dia mau não vai colocar em xeque aquilo que Deus colocou na minha vida. Não é o dia mau que vai me destruir. O que vai me destruir é como eu vou me comportar dentro do dia mau. Mas o porquê é importante eu estar alegre sempre? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 diz assim: alegre-se sempre. Porque a alegria é um dos principais segredos, presta atenção nisso. A alegria é um dos principais segredos para uma vida abundante. Se você não tem alegria dentro de você, se o seu coração não é alegre, certamente você não terá uma vida abundante. Nossa, Nil, agora você pegou pesado demais. Pois é. Não existe meia verdade, não tem como a gente vir para cá, bater um papo, falar sobre crescimento e desenvolvimento se a gente não ouvir algumas verdades. Esse final de semana foi um final de semana de ouvir muitas verdades. Foi um final de semana de muito estudo, foi um final de semana de aprendizado para mim. E eu tive que ouvir algumas verdades e parar e falar assim, caramba, realmente não é como eu estou pensando. Realmente não está dando certo porque eu não estou fazendo dar certo. Porque eu não estou colocando toda a minha energia, porque eu não estou colocando toda a minha força, porque eu não estou fazendo além do que aquilo que eu posso fazer. Porque se eu quero um resultado, eu preciso correr atrás do resultado até que ele apareça. Eu preciso mudar as formas, o jeito de fazer aquilo, para que eu possa gerar o resultado que eu estou buscando. E se ele não está chegando, eu preciso me conectar com outras pessoas, eu preciso parar e analisar o porquê aquele resultado não está acontecendo na minha vida. Se faz sentido mesmo eu correr atrás daquele resultado, se ele está alinhado com o meu propósito, até isso eu preciso parar e analisar. E se não estiver fazendo sentido, eu preciso abandonar aquilo, porque aquele resultado não vai vir. Então, para eu ter uma vida abundante, o primeiro passo e talvez o mais importante é ser alegre. Isso vai fazer com que você reflita em todas as áreas da sua vida. Fala, Everton, bom dia. Se você pegar o livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 13, ele vai falar assim: o coração alegre, presta atenção nesse detalhe, o coração alegre aformoseia o rosto. Quando o seu coração está alegre, o seu rosto transparece isso. Quando você está triste, as pessoas olham para você e falam assim, você está triste, né? O que está acontecendo? Por quê? A tua face, o teu rosto demonstra isso. Então é importante que nós possamos entender que nosso coração precisa estar alegre. A alegria é tão poderosa que pode funcionar como a cura para muitas das nossas dores. Isso é sério, gente. Tem dores que você tá levando, que você está carregando, que poderiam ser curadas através da alegria no seu coração. A Aline falou aqui, ó. E ser feliz não é ficar sorrindo de tudo, mas ter paz de espírito e saber que somos mais do que vencedores. Exatamente. E olha mais um detalhe. Provérbios capítulo 17, versículo 22 diz assim: o coração alegre é bom remédio. Então ele cura as suas dores. Se o seu coração é alegre, muitas vezes nem vai doer algumas coisas, porque ele está blindado com essa alegria que é contagiante, que é transbordante. É por isso que a gente transborda na vida de outras pessoas. E as pessoas, elas gostam de ficar com pessoas que têm um coração alegre e que estão sempre alegre. Oi, Léa, bom dia, boa tarde, né, para você. Seja muito bem-vinda. É dessa forma que as coisas vão começando a acontecer.
que você vai virando a chave, que você vai mudando o jogo, que as coisas vão se moldando para você, que você vai atraindo as coisas boas e positivas para você através da alegria. Então, um dos segredos para uma vida abundante é ser sempre alegre. E como a Aline falou, não é você estar sorrindo o tempo todo, mas é você irradiar isso de dentro do seu coração. De dentro do seu coração. A alegria, ela precisa estar aqui dentro, precisa estar dentro de você. E ela precisa transbordar, ela vai resplandecer automaticamente. Se você estiver com o coração alegre, a sua face vai demonstrar isso. Agora, mesmo que você não esteja alegre, provoque isso no seu coração. Muitas vezes, crie um sorriso. Ou lembre-se de sorrir em momentos específicos. Lembre-se de dormir sorrindo. Existem estudos comprovando isso. Que mesmo que você não esteja querendo sorrir, mas se você forçar um sorriso, você libera substâncias que vão fazer com que o seu corpo, o seu organismo, ele gere o que você precisa para uma sensação de prazer e de bem-estar, e automaticamente vai te levar a outro nível. Você sai de um estado de depressão e você passa a viver essa alegria. Isso não são palavras minhas, são estudos que comprovam. Inclusive você pode até fazer o teste com a caneta. Mesmo que você não queira sorrir, coloca a caneta. Você pode colocar dessa forma ou dessa forma e sorrir. Fique aí 2 minutos pelo menos com a caneta assim, ó, no estado de sorriso. Vai mudar muita coisa. Você vai conseguir se concentrar. Você pode estar bravo, decepcionado com alguém, com alguma coisa. Vai mudar. Esse drive vai virar. Você vai começar um processo de renovação, porque a alegria, ela vai começar a brotar, ela vai começar a fluir em você. Mesmo que ela não esteja, mas provoque isso. Você não precisa sair dando risada para todo mundo ou por qualquer coisa. Mas essa alegria precisa transbordar, a tua face precisa mostrar essa alegria. E nada vai te abalar. Porque você não vai levar para o coração, porque esse coração vai estar protegido por uma alegria abundante. Aliás, Provérbios 15:13 fala que o coração alegre formoseia o rosto, e Provérbios 17:22 diz que o coração alegre é o bom remédio. Então, muitas doenças que você carrega, muitos problemas que você carrega, é porque você não está com o coração alegre. Então, pare e preste atenção nesse detalhe. Estou te dando 7 segredos aqui para uma vida abundante. Muitas chaves vão virar na sua vida. Muitas coisas vão acontecer para você. Eu tenho certeza. Marca aí o segredo de número 2. Segredo de número 2. Deixa eu falar para você. Os segredos que eu estou passando para você aqui são coisas que eu coloco em prática na minha vida. Aliás, tudo que eu faço aqui, tudo que eu falo aqui, são coisas que eu aplico no meu desenvolvimento pessoal. Tá? Eu não venho falar para você que coisas que não fazem sentido para mim, coisas que eu não uso. Coisas que eu não uso, eu não falo. São coisas que são hábitos, tá? Segundo, ore sempre. Como assim? Oração. Oração é a chave para muitas respostas. Oração é um ato de conexão, de conversa com quem? Com o Criador, com Deus. Como, Nil? Quer ver o que muitas pessoas me perguntam? Uma das perguntas que eu mais recebo é: como eu escuto a voz de Deus? Se você tem essa dúvida, coloca aqui no comentário. Aliás, faz esse coraçãozinho subir aqui para o Instagram já mostrar para mais pessoas, que tem muita gente já acordada esse horário. E aí elas podem estar aqui na live também, se você não compartilhou. Se não compartilhou, compartilha aqui. Mas olha só, como que eu posso ouvir, ou como que eu posso entender, como que eu posso discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes? É uma das perguntas que eu mais recebo. E a resposta é a mesma, porque não existe um segredo, não existe uma fórmula, não tem uma receita para você orar. Jesus deu parâmetros quando ele direcionou a oração do Pai Nosso. E é algo poderoso, é algo maravilhoso, porque ela é completa. E ela te dá um molde de como você orar. Mas o principal ponto da oração, o principal ponto de você ouvir a voz com Deus, o principal ponto de você ouvir a voz com Deus é a oração.
Ponto. Porque você precisa falar. Você fala e depois você escuta. E como que eu ouço a voz de Deus? Aí é particular. Você vai ouvir de uma forma, eu vou ouvir de outra. Talvez a forma que eu escute a voz de Deus não seja a forma que você escute. Para você, pode ser totalmente diferente. Para mim pode ser uma voz audível, pode ser através de outra pessoa, pode ser através de uma pregação, pode ser através da leitura da Bíblia. Enfim, pode ser de várias formas. Mas como que eu vou identificar isso? É através da intimidade. Eu só reconheço a voz de alguém no meio da multidão se eu tenho intimidade. A mãe só reconhece o choro do filho porque ela está próxima do filho. Ela tem intimidade com o filho. E se o filho chora, ela reconhece. Pode chorar duas crianças, ela sabe quando o filho dela está chorando. Por quê? Intimidade. Então você só vai conseguir ouvir ou entender a voz de Deus em meio a tantas vozes que você escuta se você tiver intimidade. Fabrício, bom dia, seja bem-vindo. Se você tiver intimidade. Sem intimidade, não tem reconhecimento. Você conhece a voz daquele seu amigo quando te liga de um número estranho? Porque você tem intimidade, porque você escutou várias vezes aquela voz. Às vezes tenta te passar um trote, tenta te enganar e você fala assim, ô fulano, para com isso. Você reconhece aquela voz. Só que muitas vezes você não reconhece a voz de Deus porque você não tem essa palavra chamada intimidade. E a intimidade vem através de passar tempo junto. Ei, presta atenção nesse detalhe. A intimidade vem através de passar tempo junto. Quando você desconecta de uma pessoa, quando você fica longe de uma pessoa, você já não reconhece a voz dela. Porque você não está passando mais tempo junto, você já não fala mais a mesma língua, vocês já não se entendem mais pela desconexão. Está muito distante, está muito fora, já não está passando dias juntos. Então essa voz não é mais reconhecida. Se você fizer isso, se você deixar de orar um dia, pode ser que você não veja a diferença. Se você deixar de orar 2, pode ser que você não veja a diferença. Mas daqui a pouco você já não vai ouvir mais essa voz porque ela vai ficar tão distante de você, que ela vai ficar irreconhecível. Porque você não tem mais intimidade. Quarta 2, bom dia. Porque você não tem mais intimidade. E se eu não tenho intimidade, eu não consigo entender. Sabe aquela pessoa que é tão parceira sua, tão próxima sua, que quando vocês estão conversando, um completa o que o outro está falando? Sabe, você começa a falar assim, e aí você nem termina de falar, a pessoa já completa o que você falou. É intimidade. É reconhecimento. A pessoa sabe o que você vai falar. Ela sabe o que você está pensando ali naquele momento. Ela sabe o que você está querendo expressar. Às vezes ela não lembra a palavra, você completa a palavra dela. Intimidade. A oração, orar sempre é um dos segredos da vida abundante, porque é intimidade com o Criador, com aquele que te trouxe para esse mundo, com aquele que reconhecia você antes de você ter nascido. Então eu só consigo ter uma intimidade com Deus através da oração, através de passar momentos junto com Ele. E às vezes eu tô lá, vou correndão 3, 4, 5 minutos e eu quero ter intimidade. Talvez seja um processo de intimidade, mas às vezes eu preciso passar mais tempo junto com Ele. Às vezes eu preciso passar mais tempo observando como que Ele fala comigo. Às vezes eu preciso passar mais tempo tentando entender como Ele se manifesta na minha vida. Como Ele fala. Ou quais os sinais Ele usa para poder falar comigo. Talvez eu não esteja disposto a pagar esse preço. Se eu não estiver disposto a pagar esse preço, de buscar esse entendimento, de saber como Ele se manifesta na minha vida, jamais eu vou conseguir ter intimidade com o Criador. E olha que privilégio que você tem, olha que privilégio que eu tenho, de todos os dias ter essa oportunidade de conexão com o Criador, com Deus, com o Todo-Poderoso. Ele te dá essa liberdade, você não precisa de ninguém. Você não precisa de um padre, você não precisa de um pastor, você não precisa de um sacerdote, você não precisa hoje fazer sacrifício de animais para você entrar na presença de Deus. O véu se rasgou para que você pudesse ter livre acesso. Qualquer momento, qualquer hora, você pode entrar em oração e você pode falar com Ele. Porque isso chama
Intimidade. O filho tem intimidade com o pai. Oi, Cris, bom dia. O filho tem intimidade com o pai. O filho precisa ter intimidade com o pai. Sabe por quê? Porque o pai é o que protege. O pai é o que abençoa. O pai é o que dá aquilo que o filho precisa. Então você precisa ter intimidade com o seu pai, com o seu Criador. E como que você faz isso? Através da oração. Você precisa parar. Você precisa, de repente, se isolar. A Bíblia fala, né? Para você entrar no seu quarto e orar. Crie o hábito de orar todos os dias no mesmo horário. Crie o hábito de fechar o seu quarto, de repente, fechar o seu escritório e falar, ó, a partir desse momento, estou entrando em oração, ninguém interrompe. Ninguém me interrompe agora. Coloca sabe aquelas plaquinhas que você coloca na porta do hotel quando você não quer que ninguém te perturbe? Sabe? Se você não foi, pesquisa aí. Tem como você fazer isso. Combina com a sua família, combina com os seus filhos. Olha, quando eu colocar essa plaquinha aqui na porta, ninguém interrompe, ok? Estou no meu momento de oração. É eu e Deus, eu e o Papai do Céu. Estamos ali batendo um papo, conversando. Eu estou falando com ele, estou ali ouvindo o que ele tem para falar comigo. Então esse momento é precioso. Quando eu tirar essa plaquinha aqui, beleza. Quando não tiver essa plaquinha, beleza. Você pode me interromper no meu quarto, no meu escritório. Mas quando essa plaquinha estiver aqui, ninguém. Pode ser o cara mais top. Não vou nem falar o presidente, que talvez você não gostaria de receber o presidente, né? Eu não gostaria de receber o presidente. Mas nem o presidente, nem o ministro do Supremo lá. É o meu momento. É minha hora de conexão com aquele que é maior do que todas as coisas. Faça isso, você vai ver. Se você não vai viver uma vida abundante. Aliás, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, traz um dos menores versículos da Bíblia, que é orai sem cessar. Ou orai sempre. Ore sempre. Esse livro chamado Bíblia Sagrada, que traz ensinamentos milenares que estão dando certo há milhares de anos, está falando para você. Aliás, Paulo estava falando para os seus discípulos e deixou registrado para mim e para você o seguinte: orem sempre. Orem sempre. É um segredo poderosíssimo que você está recebendo aí. Cláudia, bom dia. É um segredo poderosíssimo para uma vida abundante. A oração, ela te protege, ela te blinda. Ela blinda a sua mente. E sabe por quê que muitos problemas acontecem na vida das pessoas? Porque as pessoas se distanciam de Deus. Eu conversei com um rapaz esses dias. Veridiane, bom dia, seja bem-vinda. Conversei com um rapaz esses dias. Ele falou assim, eu arrebentei com o meu casamento. Arrebentei com o meu casamento. Adulterei. Arrebentei com o meu casamento. Só que o que eu aprendi com tudo isso? Acabei com a minha família, ele falou assim. Acabei. Houve separação. Não teve como mais continuar. Quebrou a confiança. Eu entendo que eu errei. Só que o que eu entendi nesse processo? Quando tudo isso começou? Quando eu me distanciei de Deus. Quando eu fui deixando Deus em segundo plano. Quando eu deixei de falar com Deus. Quando eu deixei de me relacionar com Deus. Quando eu deixei de orar. Olha o segredo que eu estou te dando aqui para uma vida abundante. Orar sempre. Oração sempre. Ore sempre. Não estou falando sobre religião. Eu não estou falando sobre igreja. Eu estou falando sobre relacionamento espiritual. Pega do seu jeito, da sua maneira e entra em conexão com aquele que te criou, com aquele que é o criador de todas as coisas. Vai direto na fonte. Você não precisa do Nil. Você não precisa de ninguém para interceder nesse processo. Você só precisa ir direto na fonte. Você só precisa reservar o seu momento e todos os dias você criar esse hábito de se relacionar com Deus. E assim você vai ouvir a voz de Deus, o direcionamento dele para as coisas que você precisa fazer. É isso que eu aplico na minha vida. E por isso que eu falo nos meus livros, por isso que eu falo nas palestras, por isso que eu falo aqui nas lives, que eu escuto a voz, eu escuto o direcionamento e eu sei diferenciar isso. Eu sei diferenciar isso, eu sei quando é a voz de Deus, eu sei quando é a voz do meu coração, e meu coração engana pra caramba, e eu tenho que pedir sinais para Deus, para saber se é Ele mesmo, porque eu consigo identificar isso.
Mas porque eu tenho um relacionamento com Ele. E tem hora que eu olho assim e falo, Deus, tá difícil. Dá não, Senhor. Não tem condições. Não sou eu. Esse cara que o Senhor está chamando aí. Daí Deus mostra coisas que eu não tinha visto. Sabe por quê? Intimidade. Relacionamento. E é assim que acontece. Quando você tem intimidade com uma pessoa, quando você tem um relacionamento próximo com uma pessoa, ela não vai falar só aquilo que você gostaria de ouvir. Ela não vai falar só aquilo que faz sentido para você, não. Às vezes ela vai te confrontar e tá tudo certo, porque essa é a maior riqueza que você pode ter. Amigos sinceros, amigos que falam aquilo que você precisa ouvir, amigos que ajustam a sua rota. Ei, valorize esse tipo de amizade. Aquele que fica te bajulando, aquele que fica falando só o que você quer ouvir, que concorda tudo com você, talvez não seja um bom amigo para você. Talvez não tenha coragem de falar para você a verdade. Deus é assim comigo. Deus é assim com você. Veridiane falou aqui, ó, só precisamos disso, orar sem cessar. E não precisa ser aquela coisa chata. Não precisa ser aquele fardo você ter que orar. Não, precisa ser massa, precisa ser legal, precisa ser gostoso, precisa ser atrativo. Então tira aquele fardo, tira aquele peso de achar que você não pode, pelos seus erros, pelas suas falhas. Deus não está nem aí para isso. É um momento oportuno para que você possa chegar para Ele e falar, Pai, me perdoa. Olha o quanto eu sou falho, olha o quanto eu sou pecador. Isso é libertador. Esse fardo você pode entregar para Ele. Se você estivesse na frente de Jesus agora, Ele falaria para você assim, ó, ei, me entrega o seu fardo, para de carregar tudo isso, dá aqui para mim que eu vou carregar para você. Aliás, eu já carreguei para você, né? Você só precisa se libertar disso. Faz o seguinte, vai viver uma vida abundante, vai viver uma vida leve, vai viver o que tem de melhor para essa terra? Vai viver esse processo de renovação da mente para acessar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em cada fase, em cada momento? Cada estágio da sua vida tem coisas boas chegando para você, tem coisas boas vindo para você. Só que você não está preparado ainda, porque você ainda não está vivendo esses segredos, esses passos para uma vida abundante. Deus está preparando algo grandioso para você, mas você ainda não quer pegar, você não quer acessar ainda, porque você não quer fazer aquilo que precisa ser feito. Existem alguns procedimentos para que algumas coisas aconteçam na sua vida. É esse segredo que eu estou revelando para você aqui. São coisas que eu fui aprendendo com o tempo. Porque muitas vezes eu achei que eu não precisava orar. Eu achei que a minha intimidade era tão grande com Deus que eu não precisava ter momentos de oração, que eu não precisava ter momentos de jejum, que eu não precisava de leitura da palavra, que eu nem precisava ir na igreja. Eu achei que eu era tão poderoso, tão forte. Aí eu começo a olhar Jesus. Jesus se retirava dos discípulos e ele ia para o monte orar. Poxa, se Jesus ia orar, eu também preciso orar. Por quê? Eu sou melhor que ele? Será que eu sou melhor do que Jesus? Porque se ele tinha alguns tipos de comportamento, era porque era para eu poder replicar esse comportamento. É por isso que eu sou cristão. Eu sou um pequeno Cristo. Eu estou caminhando conforme Jesus caminhava. É por isso que eu sou cristão. E ele não é pesado para eu carregar. A oração não precisa ser pesada. A oração precisa ser um estilo de vida. Ei, a oração precisa ser um estilo de vida. Você precisa ter o hábito de orar. Você precisa colocar a sua vida em oração. Salmos 34, versículo 6 fala assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Um dos segredos para ter uma vida abundante é orar sempre, não só quando você precisa, não só quando você está necessitado, não só quando você está aflito, não só quando você está amargurado, quando você está perdido, quando você errou, quando você pecou, não só, mas sempre.
Ore no momento de alegria, ore no momento de tristeza, ore no momento de dificuldade, ore no momento de abundância, ora sempre, 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 sempre. A oração precisa ser um estilo de vida para você. Precisa estar inserido no seu cotidiano, na sua vida. Segredo aí para você. Pega essa dica aí. Tá fazendo sentido para você? Coloca esse aviãozinho, porque eu não tô vendo esse coração subindo aqui. Eu não sei se você tá com as mãos ocupadas assim, mas eu gosto muito de ver esse coraçãozinho subindo aqui. Que parece que o Instagram fica melhor ainda, né? Vamos para a terceira dica? Terceira dica para você. Terceiro segredo para uma vida abundante. Vamos lá. Para quem chegou agora, o primeiro segredo para uma vida abundante é: seja sempre alegre. Segundo segredo, ore sempre. Terceiro segredo, seja agradecido. A gratidão entrando novamente nas nossas lives aí, hein? Seja agradecido. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, depois que ele fala orai sem cessar, né? Orem sempre. Ele complementa essa frase. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ninguém gosta de pessoas ingratas. Ninguém gosta de pessoas ingratas. Quando você faz algo por alguém, quando você faz um favor para alguém ou quando você dá um presente para alguém, certamente o mínimo que você espera dessa pessoa é que ela fala para você muito obrigado. O mínimo. Porque se a pessoa não falar muito obrigado para você, você já vai dizer que ela é uma pessoa ingrata, que ela não gostou do presente que você deu. O mínimo que você espera é que a pessoa fale muito obrigado. E quando ela não fala, ela te frustra. Agora, imagina você recebendo de presente uma vida que dura, em média, aí, 80 anos. Se você se cuidar bem, você vai ultrapassar esse limite aí. Certamente. Se você honrar seu pai e sua mãe, provavelmente. Mas um presente que você recebe, uma vida tão curta de 80 anos, e você vê que tem tantas coisas para você fazer e talvez você já passou da metade disso e ainda não encontrou o verdadeiro sentido da vida, então você tem menos tempo ainda para você encontrar. E tá tudo certo nessas fases. Mas você esquece de agradecer, você esquece de ser grato pelo momento que você tem, pelo dia que você vive, pelas coisas que te acontecem, pelas coisas que te trouxeram até aqui, pelas pessoas que estão à sua volta, pela live que você está assistindo aí, pelos ensinamentos que você está adquirindo. Edna, bom dia. E aí você não exerce a gratidão. Se você não for grato pelas coisas que você tem agora, você não vai acessar o próximo nível. Se você não for grato pelas coisas que trouxeram você até aqui, você não vai acessar o próximo nível, não tem como. Gratidão precisa fazer parte da nossa vida e a gratidão precisa ser expressada. Talvez você fale assim, mas fulano sabe que eu sou grato por ele. Mas você já falou para ele? Você já falou para todo mundo? Você reconheceu isso em público? Talvez que você precisa fazer isso. Verbalizar, expressar a sua gratidão. Talvez você fale assim, Deus sabe que eu sou grato. Você já falou para ele? Pelas coisas que você tem, pela sua família. Por mais que ela não seja perfeita, você já exerceu isso? Ei, deixa eu te perguntar. Você já agradeceu a Deus pelo contrato que você vai fechar hoje? Você não está entendendo. Você já agradeceu a Deus por Ele colocar na sua vida aquilo que você está esperando? Você não agradeceu ainda, por isso que você não recebeu. Ei, relação de fé é você tomar posse antes de chegar. É fé, é ter certeza daquilo que você não vê. Então você pode começar a agradecer aquilo que você não viu ainda. Mas você está buscando, você está esperando. Aquele milagre, aquela porta aberta. Começa a agradecer. Agradeça hoje. Seja grato já por aquilo que ainda não chegou nas suas mãos. E ela vai ter que se materializar. Vai ter que chegar. Sabe por quê? A gratidão vai fazer com que isso aconteça. Ei, tô arrepiando aqui. De tão forte que é. Você não está entendendo, né? É por isso que você não pegou ainda. Agora tem gente aí que está entendendo. Você está entendendo? Coloca o foguetinho aqui para eu saber que você está entendendo. Você entendeu, você pegou essa mensagem.
Hoje a live tá diferente, né? Não sei, Deus tá puxando para um lado aí totalmente diferente. Tá tudo certo, a gente vai seguir no caminho, de acordo com o que ele conduzir. Você tá entendendo? Coloca aquele foguetinho aqui para eu saber que você entendeu isso daí. Se não entendeu, vai passar também, você não vai pegar e tá tudo certo. Mas seja agradecido, seja grato. Vou te passar a quarta dica aqui. Eu acho que quem entendeu, entendeu, e quem não entendeu vai ficar sem entender. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não vai pegar. Quarta dica para você: ouça sempre a voz de Deus. Está associada à segunda ali. Eu já te dei o código, já te dei o segredo de como você ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes, em meio à multidão. Na sequência, versículo 17 de 1 Tessalonicenses 5 fala para você orar sem cessar. Se eu fosse você, eu leria hoje 1 Tessalonicenses capítulo 5, capítulo 5 inteiro. A dica que eu estou dando para você aqui, leia. Porque ele está dando sequência aqui. No versículo 19 ele diz: não apagueis o espírito. Quem deseja ter uma vida abundante precisa saber que não existe vida abundante longe da prática daquilo que Deus deseja para nossas vidas. Não tem como, você bate na parede, você tem que voltar. Se você sair do propósito, você vai ter que voltar. Você não vai conseguir encontrar uma vida abundante. Você não vai conseguir conquistar as coisas que você deseja fora do seu propósito. Não tem como. Então não deixa esse espírito apagar, não deixa essa chama apagar dentro de você, esse desejo, essa vontade, essa ardência. Ela remete você ao Criador. O teu propósito tem a ver com pessoas, ela vai refletir na vida das pessoas, ela vai transformar, o teu propósito vai transformar a vida de pessoas, não tem como você fugir disso. O teu propósito não está sobre animais, não, está sobre a transformação de vida de pessoas. Eu vejo muita gente levantando causa e acho justa a causa, mas entenda que teu propósito não tem a ver com isso, o teu propósito tem a ver com pessoas. Pessoas. Então ouça sempre a voz de Deus. Não deixe com que essa chama se apague na sua vida. Muitas pessoas apagam ou muitas pessoas atrapalham a ação de Deus na vida delas. Simplesmente por não prestar atenção na voz de Deus, por não conseguir discernir a voz de Deus. Às vezes eu dou ouvido para o coração, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu desejo. Eu só aceito a voz de Deus se for aquilo que eu queria, que eu gostaria que fosse. E muitas vezes eu mascaro essa voz de Deus. Porque é a minha vontade, é o meu desejo. Sabe aquela brincadeira que tem assim, ó? Até tem um vídeo que fala assim: Senhor, seja feita a sua vontade, mas faça a minha vontade. Ou que a sua vontade seja a minha vontade. Que daí fica mais fácil, né, Deus? Sua vontade ser a minha vontade, né? É melhor ser a sua vontade e a minha vontade do que a minha vontade ser a sua vontade. Porque eu sei o que eu quero para minha vida, eu sei o que é melhor para minha vida, né? Então o Senhor precisa ter a mesma vontade que eu, Deus. Você quer mudar Deus, porque você quer que Deus entre nos seus moldes, no seu padrão, no seu plano de vida. Você quer que Deus seja um gênio da lâmpada e você quer colocar ele dentro da lâmpada para você esfregar quando você precisa e falar assim: Deus, dá 3 pedidos aí. Hoje eu quero paz, hoje eu quero dinheiro e hoje eu quero trabalhar pouco. Aí volta aqui para a lâmpada, amanhã eu peço mais. É isso que você quer. É por isso que você não quer ter um relacionamento íntimo. E quando você entender que o relacionamento íntimo vai te levar para o próximo nível, vai te levar para essa palavrinha aqui, vida abundante, ninguém vai te segurar. A hora que você começar a viver princípios, a hora que você começar a colocar o pé no sobrenatural e as coisas começarem a acontecer na sua vida, que você começar a acessar o Kairos, que virá um tempo de aceleração na sua vida, que você não vai entender como as coisas vão começar a se materializar na sua frente, você vai começar a ter vontade, a ter desejo e essas coisas vão começar a acontecer, você vai começar a frequentar lugares, você vai começar a sentar em mesas que você nem imagina, você vai falar assim: não estou entendendo o que está acontecendo. Você fala assim: você não viu nada, tem coisas melhores ainda para você. Tem mesas maiores para você sentar. Tem coisas maiores para eu te dar.
E aí você vai entender essa voz. Você vai saber qual que é o direcionamento, você vai saber qual que é o caminho. Olha que interessante. Quando você está dirigindo, de repente, seu carro, que você não sabe para onde você vai lá e coloca no GPS. Eu quero ir para esse endereço e você confia cegamente no GPS. Cegamente. Você não duvida de onde o GPS vai te mandar. Por que você não confia na voz de Deus, que é o GPS celestial? Que é aquele que já viu o seu futuro. Que é aquele que sabe onde que você vai. Aquele que acredita em você. Aquele que pagou um preço, né? Deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Já sabendo que você ia errar, já sabendo que você ia falhar, já sabendo que você ia escolher tantas outras coisas em vez dele. Ouça sempre a voz de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 25. Galera, tô achando vocês muito quietos aí. Coloca os comentários aí de vocês aí, contribui aí, por favor. Provérbios capítulo 16, versículo 25, diz assim, ó. Há caminho que parece direito ao homem, mas, afinal, são caminhos de morte. E sabe por quê? Porque quando eu não estou vivendo uma vida abundante, e esse é um dos segredos, é ouvir a voz de Deus, quando eu não estou vivendo uma vida abundante, eu vou por um caminho que parece direito para mim, que parece bom, que parece agradável aos meus olhos, mas no final são caminhos que estão me levando à morte. Tem pessoas morrendo todos os dias. Eu não estou falando de morte física. Eu estou dizendo que tem pessoas morrendo espiritualmente, tem pessoas morrendo por causa de depressão, por causa de ansiedade, estão vivendo numa prisão. Pessoas que estão ficando trancadas dentro do quarto, pessoas que estão sendo aprisionadas por remédios, pessoas que estão sendo aprisionadas pelo medo, pessoas que estão sendo aprisionadas por bloqueios mentais, pessoas que estão sendo aprisionadas porque um dia foram abusadas, pessoas que estão sendo aprisionadas porque foram reprimidas, pessoas que estão sendo aprisionadas porque estão carregando a mãe e o pai, porque não conseguem ouvir a voz de Deus tão distante. Tão distante. Faz um teste. Faz um teste. Pega alguém aí, um amigo, alguém da sua família, e fala com ele a 1 metro de distância. Essa pessoa vai escutar. Aí você vai 10 metros de distância e fala com ele. Ele até vai escutar, mas não vai ser da mesma forma que a 1 metro de distância. Aí pega essa pessoa e vai a 100 metros de distância e fala normal com ele. Ele não vai escutar. Você vai ter que gritar. Talvez ele escute a 100 metros de distância o seu grito. Só que vai a 1000 metros de distância e fala com essa pessoa, vê se essa pessoa vai te escutar. Não vai te escutar. Grita com essa pessoa. Talvez ela escute um grito, mas ela não vai definir o que você está falando. Porque vocês estão a 1000 metros de distância. Vai a 10.000 metros de distância. Talvez você nem enxergue essa pessoa. Muito menos escutar. Tem pessoas aqui na live que estão a quilômetros de distância. Por isso não conseguem ouvir ou discernir a voz de Deus. Para você ouvir essa voz, você precisa se aproximar, você precisa de intimidade. A intimidade vai gerar um relacionamento, ou o relacionamento vai gerar intimidade. E tá tudo certo, é dessa forma que as coisas vão começar a acontecer. Quinto segredo para você, que o horário tá estourando, né? Tá indo embora já também e tá tudo certo. Quinto segredo, valorize sempre a palavra de Deus. A sequência aí de 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 20, fala assim: não desprezeis as profecias. Esse final de semana e esse início de semana, o que eu recebi de palavras, confirmando algumas coisas, ajustando algumas coisas, Maria, bom dia, ajustando algumas coisas, dando ânimo para outras coisas. Eu não posso desprezar essas palavras, eu preciso reter aquilo que é bom.
Nós vivemos hoje num mundo que desvaloriza a palavra de Deus, que tem vergonha muitas vezes da palavra de Deus e que não considera o devido valor que ela merece. A Aline falou aqui, ó, estamos vivendo na geração mais triste de todos os tempos, porque deixam de ouvir a diferença. E olha que é a geração mais inteligente de todas, mas é a geração mais retardada de todas também. Deixando de ouvir a voz de Deus. Como eu disse, a Bíblia, ela está dando certo há milhares de anos. Os ensinamentos têm conduzido povos, nações. Só que quando eu deixo de valorizar a palavra de Deus, quando eu deixo de valorizar esses ensinamentos, eu comprometo toda a minha geração. Nós estamos comprometendo toda a geração porque nós deixamos de valorizar a palavra, deixamos muitas vezes de falar. Eu estou aqui falando para você uma live de desenvolvimento pessoal. Você pode estar falando assim, poxa, mas o que tem a ver? Desenvolvimento pessoal tem tudo a ver com a Bíblia. A Bíblia já falava sobre isso. Jesus Cristo falou sobre isso, sobre você se desenvolver, sobre você crescer, sobre você sair da sua zona de conforto. É só você ler. Pega os 4 evangelhos ali e lê. Jesus não ficou confortável, ele sempre saiu da sua zona de conforto, ele provocou as pessoas para saírem da sua zona de conforto. Quando ele olha para pescadores de peixe, ele fala assim, ó, a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Quando o jovem rico chega para ele e pergunta como que ele faz para herdar o reino dos céus, ele dá o código para o jovem rico. E o jovem rico não aceita. Por quê? Tinha que sair da zona de conforto. Tem que fazer aquilo que eu não estou disposto a fazer. Tem que pagar um preço que eu não estou disposto a pagar. A Bíblia está cheia de códigos assim. É por isso que eu fui para o desenvolvimento pessoal. Porque eu entendi isso na palavra. Então, valorize sempre a palavra de Deus. Entenda. Não estou falando aqui sobre igreja, não estou falando sobre religião. Eu estou falando sobre princípios, estou falando sobre valores e princípios que estão dando certo há milhares de anos. Não é possível, né? Que deixou de dar certo agora, nesse tempo que a gente está vivendo. Não é possível. Eu não consigo acreditar dessa forma. É por isso que eu prefiro me basear naquilo que está dando certo, naquilo que orientou muitas pessoas. E eu tenho exemplos positivos e negativos para eu colocar em prática no meu dia a dia. Então você tem um manual disponível para você de desenvolvimento pessoal. Então valorize essa palavra. Valorize essa palavra. Provérbios. Ei, você que não leu Provérbios com entendimento, você que não leu ainda Provérbios, leia. Provérbios é desenvolvimento pessoal. Provérbios está ali todos os códigos que você precisa para sair do lugar, para você vencer os seus traumas, seus medos, para você prosperar, para você enriquecer. Provérbios está todos os códigos que você precisa. Todos os códigos que você precisa para sair do lugar. Foi escrito pelo cara mais sábio que já existiu. É o livro da sabedoria. Tá lá. Às vezes você está correndo atrás da motivação errada. Então valorize a palavra que está disponível para você. Salmo 119, versículo 105 é muito conhecido e diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É nela que nós aprendemos sobre Jesus, sobre salvação, sobre coisas imprescindíveis para ter uma vida abundante. Você queria o segredo? 7 segredos para ter uma vida abundante. Esse é o 5º. Tá aí, tô te entregando aí. O único preço que você está pagando por isso é ficar na live. É só passar esse tempo aqui. O único preço que você está pagando é ficar um tempo comigo aqui. E tendo que apertar aqui para esse coraçãozinho subir, apertar nesse aviãozinho para compartilhar aqui, mas isso é de boa. Isso é tranquilo. Não dói o dedo, né? A gente fica com o dedo coçando ali, a gente já quer fazer isso mesmo. O Ian falou aqui, ó. O conselho que dei para o meu filho de 9 anos, ler Provérbios. Provérbios é incrível. É incrível. Se você nunca leu a sua Bíblia e quer começar por um livro específico, comece pelo livro de Provérbios. Mas não assim, ler como um livro. Leia e entenda cada versículo. Leia e entenda. Eu fiz uma série de lives, 31 dias de Provérbios, fiz aqui. Falando nisso, tem alguns aqui no Instagram, mas a hora que eu sentar para organizar isso, vai ficar tudo no YouTube, no meu canal lá. E talvez eu volte e faça tudo novamente.
Porque Provérbios é incrível, Provérbios é fantástico. Valorize essa palavra. Bora para a sexta dica? Retenha sempre as coisas boas. Sexta dica, sexto segredo para uma vida abundante. Retenha sempre as coisas boas. Deixa eu falar algo para você aqui. Eu tenho vários mentores. Eu tenho várias referências. Tem várias pessoas que eu escuto. E tem pessoas que eu não escuto por nada. Porque não faz sentido o que elas falam. Mas aquelas pessoas que eu escuto, aquelas pessoas que eu presto atenção, aquelas pessoas que eu modelo, aquelas pessoas que eu entendo que tem uma autoridade sobre a minha vida, eu escuto essas pessoas e eu retenho o que é bom. Eu retenho o que é bom. É isso que você precisa fazer. Você pode estar aqui nessa live, você não precisa concordar com tudo que eu falo. Aliás, nem é saudável você concordar com tudo que eu falo. É por isso que eu falo para vocês comentarem aqui, porque faz muita diferença. Mas você tem que vir aqui e pegar, reter o que é bom para você, o que faz sentido para você e colocar em prática. E aquilo que não faz sentido, deixa de lado, porque pode fazer sentido para outra pessoa, pode fazer sentido apenas para mim. Todas as pessoas que você estiver próximo, todas as pessoas que você ouvir, todas as pessoas que forem seus mentores, retenha o que é bom, porque ela tem algo de bom e ela tem algo que não é bom, e aquilo que não for bom, não faz sentido. Não pegue aquilo que é bom, faça os seus moldes, retenha sempre coisas boas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 na sequência diz: julgai todas as coisas, retenha o que é bom. Olha o que Paulo estava ensinando. Retenha o que é bom. Aquele que deseja, Luana, bom dia. Aquele que deseja uma vida abundante precisará aprender a julgar aquilo que lhe é apresentado nas diversas áreas da sua vida e separar o joio do trigo. Sabe por quê? Porque todos os dias nós somos bombardeados de informações. Todos os dias. Garanto que se você ficar aí assistindo Reels, assistindo TikTok, alguma coisa, sempre vai aparecer um profissional falando: olha, margarina é bom. Aí outro vai falar assim: ó, margarina faz mal para a saúde, porque é sintético, porque tá quase plástico. Você vai ouvir falar isso. Aí tem especialista que vai chegar e vai falar assim: olha, a margarina é melhor do que a manteiga. Aí outro vai falar: não, é melhor você usar a manteiga, porque ela tá... Aí você fica naquela confusão. Vê o que faz sentido para você? Aliás, tudo que é em exagero vai fazer mal para você. Então retém o que é bom, vê o que faz sentido. Você vai ser bombardeado de informações o tempo todo. Só que você tem que buscar esse relacionamento com Deus, sabe? Para você ouvir aquela voz que é verdadeira. O que Deus está falando que Ele quer que você faça? Como que Deus vai te direcionar naquele projeto? Talvez você está começando algo novo e você está escutando das pessoas próximas falando assim: olha, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, e você está querendo fazer o que as pessoas estão falando. E aí você olha um especialista falando: olha, toma cuidado, porque se você fizer isso, pode acontecer isso. E aí você fica naquela divisão, porque você está sendo bombardeado de informação. Você vai precisar reter o que é bom daquelas informações que estão chegando, daquele especialista, e colocar em prática aquilo que você entende que vai ser o mais correto. É reter o que é bom, não é sair agradando os outros, não. Reter o que é bom é você fazer um filtro de tudo que estão te falando e fazer porque você quer fazer. Porque você deseja fazer. E pode dar errado, sim. Você pode ouvir um lado, ouvir o outro, e pode dar errado com aquilo que você tomou a decisão, mas você vai aprender com isso. Então retenha aquilo que é bom. Faça esse julgamento. Cultive essa arte de fazer o julgamento correto das coisas. Nem tudo aquilo que as pessoas falam faz sentido para você. Retenha o que é bom. E o sétimo e último para a gente encerrar aqui, que já estamos a 1 hora de live. Afaste-se sempre do mal. A sequência de 1 Tessalonicenses 5, o versículo 22, fala assim: Obstende-vos de toda forma de mal. Para você fugir, para você afastar-se de toda forma de mal, de maldade. Quando você retém o que é bom,
você já começa esse processo. Quando você tem uma vida de oração, aliás, deixa eu repetir para você que chegou agora. 7 segredos para uma vida abundante. Primeiro, seja alegre. Quando você é alegre, o seu coração já começa a se blindar, sabe por quê? Porque o segundo segredo é você orar sempre. Então você é alegre, você ora sempre, você começa a se blindar, se proteger. Terceira é ser agradecido. O quarto é ouvir sempre a voz de Deus. O quinto é valorizar sempre a palavra de Deus. O sexto é reter sempre as coisas boas. Aprender a filtrar, como a Aline falou. E o sétimo é você se afastar do mal. Porque quando você começa já a executar tudo que você está aprendendo, esses segredos para uma vida abundante, o sétimo, ele vai ser um processo natural. Não vai ser difícil você se afastar do mal. Quando você tem proximidade com Deus, o próprio Espírito Santo já vai falando para você, toma cuidado aí que você está falando. Não faz sentido. Toma cuidado aí porque o que você está fazendo é errado. Você pode se ferrar com isso. Ei, não faz isso não. O coração começa a acelerar. Você começa a arrepiar. Você sabe que você está fazendo errado. Você faz errado se você quer. Por quê? Aquela vozinha de alerta da intimidade está te protegendo ali. Só que você decide se você quer ou não. Se você quer acessar o mal que está à sua volta ou não. Você decide permitir com que isso entre na sua vida. Somos nós que permitimos. O pecado, ele é um acidente de percurso. Agora, permanecer no pecado é uma decisão. Permanecer no pecado é uma decisão. Você decide permanecer. Assim como você decide abandonar. É uma decisão. Aquele que deseja uma vida abundante terá de aprender a afastar-se de qualquer forma de mal. Isso não será fácil, já que a nossa sociedade aceita diversos males como normais. E nossa própria carne também é inclinada a procurar o mal. Ei, você está numa briga constante entre o seu corpo e o seu espírito. Constante. O que você precisa entender é o seguinte: você nunca vai ganhar essa batalha. O seu espírito nunca vai ganhar do seu corpo essa batalha. Sabe por quê? Oi Maria, bom dia. Porque você está no mundo físico. Esse é o lugar do corpo. Esse não é o lugar do espírito. Eu só consigo fortalecer esse processo se eu buscar o mundo espiritual, se eu buscar fortalecer o meu espírito. Mas como eu alimento a minha carne constantemente, essa briga vai ser constante. Você vai ter que brigar o tempo todo e você vai ter que fortalecer o seu espírito o tempo todo. E como que eu fortaleço o meu espírito o tempo todo? Buscando coisas que é espiritual, relacionamento com Deus. É espiritual, é sobrenatural, não é natural. Não é fazendo coisas naturais que eu acesso o sobrenatural, não tem como. Você consegue entender isso? Que eu só consigo coisas sobrenaturais acessando o sobrenatural. Eu não consigo coisas sobrenaturais com comportamentos naturais. Ei, anota isso para você não esquecer. Eu não consigo acessar coisas sobrenaturais fazendo coisas naturais. A oração não é algo natural. Os primeiros minutos é natural para você entrar no processo de espírito, mas depois ela vai se tornar algo sobrenatural. Por isso que você vai querer ter um relacionamento com Deus, porque você vai acessar algo sobrenatural. E aí você não consegue explicar. Ei, a Bíblia fala que Moisés, ele ia para o monte e ele passava um tempo com Deus, e ele estava lá e Deus estava dando todos os comandos, então, e aí ele descia para falar com o povo e o rosto dele resplandecia, porque a glória de Deus é mais forte do que você pode imaginar. E Moisés tinha que tampar o seu rosto, assim, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. Quando você tem intimidade com Deus, quando você está próximo dele, você resplandece, essa alegria é transbordante. As pessoas olham para você e elas não conseguem. Muitas pessoas não conseguem olhar para você por causa desse brilho que está dentro de você, que muitas vezes você quer apagar para entrar nos moldes das pessoas. Ei, continue brilhando, continue brilhando, continue brilhando, continue brilhando. Deixa essa luz sair de dentro de você. Para de ficar segurando essa luz aí, tentando apagar essa luz por causa das outras pessoas. Deixe você viver a sua própria essência.
aquilo que você foi chamado para viver. É por isso que você não consegue viver o seu propósito, é por isso que a tua vida não faz sentido, é por isso que as coisas não dão certo. Você está apagando a luz que quer brilhar dentro de você. Você está retendo aquilo que tem de melhor, que é a tua relação com o Criador. Você não fala com Ele, você não escuta Ele, você não valoriza a palavra dEle, você não é alegre, você não é grato. Você não vai viver uma vida abundante. Para de se iludir. Pega esses segredos que eu estou te dando agora e vai viver uma vida abundante, sabe por quê? A vida abundante já foi liberada para mim, já foi liberada para você. Você só não acessou ela, porque você não quer seguir os passos necessários para uma vida abundante. E sabe aonde que você vai viver essa vida abundante? É aqui, ó, na terra, onde esse corpo físico pertence. É para esse corpo físico a vida abundante. Só que você quer continuar vivendo nos seus medos, nos seus traumas. Quando Paulo fala tudo posso, é tudo. Não é só um pedacinho, não é só uma parte. Por que algumas pessoas estão vivendo e outras não? Porque elas acessaram. Talvez eu e você ainda não. Mas eu preciso acessar, você precisa acessar. E é bom demais quando você começa a viver esse processo. Te entreguei aqui o verdadeiro ouro em pó. Te entreguei uma barra de ouro, na verdade. 7 segredos para uma vida abundante. Foram 7 barras de ouro para você colocar em prática aí, para você começar a viver o sobrenatural, para você voltar aqui, ou para você me convidar para fazer uma live junto, assim, e falar assim, eu quero falar que depois daquela live, 7 segredos de uma vida abundante, a minha vida foi transformada. Eu comecei a acessar coisas que eu não estava acessando. Eu estou vivendo níveis que eu não estava vivendo. Eu estou resolvendo traumas, problemas, estou desbloqueando coisas que eu não desbloqueava antes. Porque eu entendi esse processo. E eu desejo do fundo do meu coração, mas que você coloque em prática tudo que a gente falou aqui. Pega todos esses segredos aí, anota para você não esquecer. Para que você possa viver uma vida em abundância. Vou repetir só para você não esquecer. Primeiro, seja sempre alegre. Segundo, ore sempre. Terceiro, seja sempre agradecido. Quarto, ouça sempre a voz de Deus. Quinto, valorize sempre a palavra de Deus. Sexto, retenha sempre as coisas boas. E sétimo, afasta-se do mal. E vai ficar uma tarefa para você aí. Anota essa tarefa para você hoje. Ler o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, pelo menos. Pelo menos o capítulo 5. Para você pegar mais coisas ainda. Para você pegar mais códigos. E bora pra cima, bora cuidar da nossa vida? Vai lá cuidar da sua vida, desejo que você faça um dia incrível, que essa semana possa ser uma semana abençoada para você, que muitas coisas boas possam acontecer sobre a sua vida, porque tem muitas coisas boas para você acessar, tá? Os problemas não são maiores do que esse Deus que nós estamos falando aqui. Suas dificuldades não são maiores do que o propósito, do que as promessas de Deus sobre a sua vida. Então vai lá cuidar das coisas que precisam ser cuidadas, vai fazer o que você precisa fazer, vai desenrolar lá. Aí, ó, obrigado. O conteúdo das suas lives estão maravilhosos. Que Deus abençoe. Anotando tudo. Cara, parabéns também pelo seu podcast que eu acompanhei no sábado. Ontem eu não consegui acompanhar. Mas, ó, parabéns, cara. Parabéns pelo trabalho que você tá fazendo aí. E eu não tenho dúvida, já me vi sentado lá, a gente batendo um papo, conversando aí sobre muitos assuntos mesmo. Logo, logo a gente vai estar nesse podcast aí na Espanha. Você pode ter certeza. Cara, e seguinte... E também não tenho dúvida que nós vamos estar no palco junto e você vai estar falando sobre muitas coisas que Deus tem colocado no seu coração. Palestrando, viu? Vai se preparando aí para todas as coisas que Deus está colocando. Leia, prepara aí, tá? Vamos chegar aí em Andorra logo, logo. Prepara o campo aí. Vai alcançando essas pessoas aí, que logo, logo a gente vai fazer alguma coisa acontecer aí também, tá? É Andorra, né? Andorra. Bora pra cima. Bora lá cuidar da nossa vida. Bora lá. Tem muita coisa para acontecer. Deus abençoe vocês e até amanhã, 7 da manhã.